E boa noite para quem já está entrando. E vamos falar sobre autoestima hoje. Esse termo autoestima, às vezes o termo ele se populariza muito e vai perdendo um pouco aí no caminho o sentido dele. Mas vamos entender primeiro realmente o que é o significado desse termo, do que é realmente autoestima. E aí vocês vão começar a entender um pouco mais como que ela impacta na nossa vida, principalmente em um processo de emagrecimento, quando a pessoa está disposta a ir em busca do emagrecimento. Então, vamos começar a entender um pouco mais de autoestima. Vamos lá. Quem aqui, assim, se eu virar e fazer a pergunta e falar assim, como anda sua autoestima hoje? Sua autoestima tá, ó, beleza? Tá alta? Ou sua autoestima tá baixa? Não tá legal? Qual a percepção que você tem sobre a sua autoestima? O que você pensa sobre isso? Mas, primeiro, o que seria autoestima? Será que autoestima é só eu chegar na frente do espelho, me olhar no espelho? Ai, tô feia, então minha autoestima tá baixa. Ah, tô bonita, então minha autoestima tá elevada. Gente, autoestima vai muito mais além do que a estética, e principalmente a estética corporal. Simplesmente associar a autoestima ao seu padrão estético, isso é muito raso. Isso é raso. E autoestima é muito mais profundo. Quando a gente, até a primeira correção, inclusive, que eu vou fazer aqui, as pessoas falam assim, eu tô com baixa estima. Não existe baixa estima. É autoestima alta ou autoestima baixa. O termo correto é esse de se falar, tá? De se pronunciar. Então, quando a gente fala de autoestima, o que é a autoestima? É a opinião que cada um tem sobre si mesma. Sobre si mesmo. Autoestima é o que é? É os sentimentos que cada um tem sobre si mesmo. Sobre a opinião que você tem, que você faz sobre si. É o seu sentimento sobre si mesmo. Então, isso é o quê? É a sua estima sobre você mesmo. Como que você se estima? O que você acha de você? O que você fala para você? O que você sente sobre você mesmo? Então, baseando-se nessa definição de autoestima, vamos parar para pensar. Responda aí para mim. Qual a opinião que você tem atualmente sobre você? O que você pensa sobre você mesmo? O que você fala sobre você mesma? Qual o sentimento que você tem sobre você mesma? Então, a partir daí, você já começa a entender se a sua autoestima está alta ou se a sua autoestima está baixa. A sua comunicação sobre você mesma, as coisas que você vem falando sobre si mesma, são falas, é uma comunicação com um contexto positivo, que te edifica, que te fortalece, ou a comunicação que você fala, a opinião que você tem sobre si mesma, fica te denigrindo cada vez mais, fica te criticando cada vez mais. Então, por aí você já começa a se contextualizar do que é autoestima. Quando você está com você mesma, qual que é o sentimento que você tem? São sentimentos bons? São sentimentos positivos? Ou te incomoda e você não se sente legal quando você está muito em contato com você mesmo? Por aí também você já tem uma percepção de como anda a sua autoestima. Então, a autoestima não é só capa, não é só corpo. A autoestima começa com o que você tem por dentro. Entendida essa parte? Então, vamos lá. A autoestima não é só corpo. Começa pelo que eu tenho por dentro. De acordo com o que eu falo, de acordo com o que eu penso e de acordo com o que eu sinto sobre mim. Então, o ponto de partida é esse. E aí, a sua autoestima, de acordo com esse entendimento, ela afeta diretamente o seu processo de emagrecimento. Por quê? Se a minha autoestima está alta, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto sobre mim me fortalece, me edifica. Então, isso gera o que em mim? Uma autoconfiança, uma segurança, uma determinação.
Eu consigo enxergar as minhas habilidades, eu consigo enxergar as minhas qualidades, eu consigo ter mais confiança em mim mesma. Então, aí, com isso, eu consigo o quê? Me motivar mais, seguir mais em frente. O que contribui para eu ter sucesso em um projeto que eu inicio do meu processo, né, de emagrecimento. Mas também, por outro lado, se a minha autoestima ela tá baixa, ou seja, o que eu penso sobre mim, o que eu comunico sobre mim mesma e os sentimentos que eu desenvolvo sobre mim mesma estão baixos, negativos, eles apenas me limitam, me impedem de progredir, isso me gera também, isso significa o quê? Uma insegurança que eu tenho comigo mesma. Uma imagem, uma visão que eu tenho comigo mesma negativa. E aí, se eu sou insegura comigo mesma, se eu tenho essa percepção negativa comigo mesma, como que isso impacta no meu processo de emagrecimento? Eu não me motivo a novos desafios, porque eu não tenho confiança em mim mesma, então de cara eu já falo o quê? Ah, não vou dar conta não, eu vou tentar, vou começar? Não, não consigo, é muito difícil para mim, então não vou nem tentar. Então, eu começo a pensar o quê? Que eu não confio que eu sou capaz. Porque tudo, de acordo com a definição da autoestima, me leva a acreditar nisso, que eu não sou capaz. Aí, se eu não sou capaz, se eu não confio em mim que eu sou capaz, como que eu vou seguir adiante um processo de emagrecimento? Eu começo e desisto no meio do caminho, porque eu não confio em mim, eu sei que eu não sou capaz, aí eu já vou começar a pensar, não vou dar conta mesmo, não sou capaz, então vou largar esse negócio pra lá enquanto isso. Você é feliz e você é feliz comendo. Aí começa a inventar um monte de justificativas para poder validar a sua desistência. Para poder, tipo assim, eu tô desistindo, mas eu tô desistindo é por isso, isso, isso aqui. É porque eu não consigo mesmo, eu não sou capaz, já que eu não vou dar conta mesmo, já que lá na frente eu não vou conseguir seguir, então eu já vou desistir por agora e não vou perder meu tempo nem meu dinheiro. Dinheiro, assim, erroneamente pensando, que acaba que pode até gastar muito mais, né? O que acontece quando a minha autoestima também tá baixa e eu fico insegura comigo mesma? Eu passo a me comparar o tempo todo com outras pessoas. Ah lá, você viu fulana? Fulana começou a emagrecer com o médico. Já emagreceu 5 quilos. Eu emagreci só 2. Aí você vai e se coloca numa situação de quê? De inferioridade. Olha, nossa, vi fulano outro dia com uma roupa, mas tá com corpo. Aí se coloca você como inferior a essa fulana. Nossa, tava vendo o Instagram lá de ciclano acorda cedo, faz atividade física, ciclano faz isso, faz aquilo, eu não dou conta de fazer nada disso, e aí já começa a se colocar mais uma vez numa situação de inferioridade. Por quê? Porque se compara o tempo todo com outras pessoas. E aí, cada vez mais que você se compara com outras pessoas, se colocando numa situação de inferioridade, mais você está contribuindo para a sua autoestima ficar baixa. Por quê? Você está contribuindo para aumentar aqui dentro pensamentos negativos sobre você. Você está contribuindo aqui dentro para desenvolver sentimentos negativos contra você mesmo. E aí você está contribuindo para comunicar o que não é legal para você mesma. Gracinha, sempre isso, comparação vem até naturalmente. Vem até naturalmente porque, de repente, uma coisa até mesmo inconsciente que se repetiu tanto que já sai de uma maneira natural. Mas começa a prestar atenção a partir de agora nos momentos em que você começa a se comparar com o outro. E aí, na hora que você identificar que você está iniciando uma comparação e que você, nessa comparação, está se colocando num papel de inferioridade, freia isso no momento. Porque é diferente quando a gente se compara ao outro se colocando numa posição de inferioridade ou quando a gente enxerga o outro como inspiração. São duas questões diferentes. Comparação com inferioridade atrapalha, inspiração é diferente, são outros sentimentos que são despertados, são outros pensamentos que são despertados e é outra comunicação que se é verbalizada quando a gente pega o outro como inspiração, por isso que não atrapalha. Então, tenta entender assim esse contexto e como que aparece.
E outra questão importante quando a autoestima está baixa e que isso gera insegurança na gente, o que que acontece? Eu busco descontar as minhas emoções na comida. E aí, como que isso afeta no processo de emagrecimento? Eu passo a comer com as minhas emoções e não com a minha razão mais. Então, pessoas com autoestima muito baixa, elas encontram na comida uma válvula de escape para elas. Então, gente, o nosso corpo, ele sente e reage de acordo com a maneira que está a nossa autoestima. Certo? Então, vamos lá. Conceito de autoestima vai muito além do que a capa, do que o corpo. Autoestima é o quê? É interna. É o que eu penso sobre mim mesma, é a opinião que eu faço sobre mim mesma, é o que eu sinto sobre mim mesma e é o que eu comunico sobre mim mesma. Então, a autoestima começa por aí, por dentro, tá? E aí, tanto é que muitas pessoas, elas buscam trabalhar a autoestima somente trabalhando por fora. Ah, vou arrumar o cabelo, eu vou fazer não sei o quê, vou fazer unha e tal. Isso é válido? Sim, isso é válido. Isso se complementa e muito, mas isso por si só não trabalha a autoestima. Às vezes a pessoa vai ter aquele momento e logo depois passa, porque ela também não trabalhou de maneira concomitante toda essa questão externa e essa outra questão que eu expliquei para vocês internamente. Então, a autoestima estando alta, autoestima alta, ela contribui de uma maneira positiva no meu processo de emagrecimento, porque gera confiança, gera segurança, gera uma percepção adequada minha no meio e isso reflete no meu comportamento com a comida, ok? Da mesma forma, igual eu expliquei, que a autoestima estando baixa já gera insegurança e essa questão da insegurança já gera desmotivação, não se sentir capaz, leva à comparação, se colocando como no patamar de inferioridade a todo momento e acaba tendo a comida como válvula de escape, comendo com as emoções. Então, muitas pessoas elas buscam melhorar a autoestima somente através da mudança da estética. Além dessa mudança estética, é necessária essa mudança interna, de começar essa mudança por dentro também, e de repente associar tanto o externo quanto o interno dela. Mesmo porque tudo que a gente começa internamente, a mudança que a gente começa a exercer na gente mesmo por dentro, vai refletir no lado externo da gente. Então, ver primeiro o quê? Uma questão que uma questão que eu queria levantar aqui antes de falar sobre outro assunto. Vamos lá, olha quem já ouviu essa frase, ou então quem já falou essa frase. Primeiro eu vou emagrecer, para depois eu ter a minha autoestima de volta. Quem pensa assim ou já pensou dessa forma? Primeiro eu quero emagrecer. Depois que eu emagrecer, aí sim que eu vou ter a minha autoestima de volta. Alguém já pensou assim? Já ouviu pessoas falando assim? Diante de toda essa explicação que eu falei aqui agora, antes, no início, será que realmente é isso? Será que só depois que eu emagrecer que eu vou ter a minha autoestima, então, de volta e ela vai estar alta? E aí, se eu tô com a minha autoestima muito baixa, como que eu vou conseguir emagrecer então? Porque ela vai só me atrapalhar, ela vai só me emperrar, ela vai só me dificultar, vai me limitar. A questão é o quê? Se você começar, é o contrário, Renata, é justamente o contrário. Primeiro eu vou trabalhar a minha autoestima para eu conseguir emagrecer. E quanto mais resultados eu estiver tendo no meu processo de emagrecimento, mais vai contribuir para minha autoestima elevar cada vez mais. É justamente o contrário. É isso mesmo, Bernadette. Vou emagrecer e vou ficar bem. Aí não consegue o emagrecimento e também não fica bem. E por que que não consegue? Porque existe esse empecilho interno que está correlacionado à autoestima, ou seja, a estima que ela tem sobre si mesma, o que que ela anda falando sobre ela, o que que ela anda pensando sobre ela e o que que ela anda sentindo sobre ela mesma.
Então vamos, já que não é só depois que eu emagrecer que eu vou melhorar a minha autoestima. E a questão principal é o quê? Eu preciso de trabalhar minha autoestima para gerar o emagrecimento e aí, como consequência, a autoestima vai como se fosse subindo assim, degrau por degrau, ela vai aumentando, ela vai elevando. Qual que é o ponto de partida para isso começar a acontecer? Trabalhar primeiro o que você está pensando sobre você mesma. Enquanto você continuar nutrindo pensamentos negativos sobre você, você vai estar contribuindo para a sua autoestima ficar baixa. Então começa a mudar o quê? O que você pensa sobre você mesma, o que você acredita sobre você mesma. Começa a substituir os pensamentos de o que você acredita, que você sabe que está só te atrapalhando, que não está te levando a nada. Começa a substituir esse tipo de pensamentos por outros pensamentos que vão te auxiliar. Começar a enxergar em você o quê? Suas habilidades. Será que você é uma pessoa que só tem defeito? Só tem coisa ruim? Só tem, não tem nenhuma habilidade, não tem nenhuma qualidade, não tem nada de bom? Gente, não é possível. Será que o que está acontecendo é que você não está jogando a luz para dentro de você e não está conseguindo enxergar isso? E aí você está só focado o tempo todo no que você tem de negativo e de pontos que você precisa melhorar? Então começa a mudar primeiro o que os pensamentos que você tem sobre você mesmo. Desde o momento que você vira e fala assim, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso é um pensamento que você está tendo sobre si mesmo. Muda isso, começa a mudar. Começa a mudar o quê? O que você está comunicando sobre você, com você. Quem me acompanha aqui, quem está comigo lá no curso fechado, também vê que eu falo muito sobre o quê? Diálogo interno. Então começa a mudar o seu diálogo interno. O que é o diálogo interno? É o diálogo que eu tenho comigo mesma internamente. E internamente é aonde? Aqui. Então começa a mudar a sua comunicação que você tem sobre você mesmo. Começa a analisar o que você anda comunicando, o que você anda falando com você mesmo no seu diálogo interno e que te prejudica e que é negativo e que te limita. Começa a identificar em quais os momentos surgem essa comunicação, em quais os momentos e como que isso acontece, o que eu venho falando sobre mim mesmo. E aí, a partir do momento que você começa a identificar essa comunicação e ver que não está legal, como que eu posso substituir isso? O que eu posso mudar? O que eu posso falar mais a respeito sobre mim? De uma maneira diferente, que não vai ser uma maneira autocrítica e muito punitiva, e sim que vai me fortalecer cada vez mais. O fato de você precisar emagrecer, Gracinha, não quer dizer que você não precisa de gostar de você mesma. É isso aí. Eu gosto de mim. Eu gosto. Eu me aceito, mas eu sei que eu posso melhorar e que eu posso ir em busca de algo melhor para mim. É justamente isso. E começa também o ponto de partida a mudar o quê? Os sentimentos que você tem com você mesmo, sobre você mesmo. Aí, a partir do momento que essa tríade de pensar, dizer e sentir começar a ser mudada de uma maneira que vai te fortalecer, começar a ser mudada de uma maneira positiva, e que você vai começar a mudar tudo isso dentro de você, aí sim isso vai te ajudar a ser mais fiel ao seu processo de emagrecimento. Isso vai te ajudar a conseguir colocar mais em prática aquele plano alimentar que a Nutri passou para você já há um tempão e que está engavetado. A partir do momento que você muda essa tríade aí, você vai começar a conseguir lidar com as dificuldades no dia a dia, com os problemas no dia a dia, tendo um enfrentamento e um posicionamento que é mais forte, que vai te ajudar aí nessa caminhada. Trabalhando tudo isso, você vai começar a gerar o que? A automotivação que você precisa para poder continuar aí a jornada. E fazer com que a sua jornada ela tenha mais prazer, seja mais prazeroso participar dela do que com sofrimento. Então muda primeiro a sua comunicação e depois, com a mudança dessa comunicação, desses pensamentos, desses sentimentos, as suas ações, os seus comportamentos, eles vão começar a mudar também no meio.
E aí, a partir do momento em que o seu comportamento mudar, aí sim o seu emagrecimento vai começar a vir como consequência. O que não adianta é você querer forçar um emagrecimento, mas com um comportamento que não está congruente, com um comportamento onde as suas escolhas não estão assertivas com o que você quer, e querer forçar um comportamento onde essa tríade ela está funcionando e está operando num polo negativo dentro de você. Não vai rolar. Por que vocês acham que muita gente desiste de emagrecer no meio do caminho? Porque busca essa mudança brusca de comportamento e de uma forma assim, brusca mesmo, de uma hora para outra, bruscamente, e sem trabalhar esses outros contextos aqui que foram falados anteriormente. Aí não consegue permanecer por muito tempo, acaba desistindo. E aí a pessoa entra num ciclo, que eu chamo que é o ciclo da infelicidade. Vamos ver se alguém aí vive esse ciclo da infelicidade ou se já viveu alguma vez. Funciona assim esse ciclo da infelicidade. Eu me sinto desvalorizada, eu mesma me desvalorizo, eu sinto desvalorizada e infeliz. É o que eu tô sentindo, é como que eu tô no momento. Então, se eu me sinto desvalorizada e me sinto infeliz, o que eu faço? Eu projeto todas essas emoções negativas na comida e busco a comida como minha válvula de escape, tentando resolver essas emoções aí. E aí, se eu como mais, comendo mais, eu vou e tento emagrecer. Eu quero emagrecer. Só que aí eu acho difícil emagrecer, eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo, tá difícil demais. E aí, quanto mais difícil eu vou achando, mais eu vou perdendo a confiança em mim mesma. E aí, se eu perco a confiança em mim mesma, o que eu faço? Eu abandono meu projeto de emagrecimento. E aí, se eu abandono meu projeto de emagrecimento, o que acontece? Eu me sinto infeliz e desvalorizada. E aí o ciclo se repete. E tem pessoas que se mantêm presas a esse ciclo. Aí eu me sinto infeliz, desvalorizada, eu como mais e como mais as minhas emoções, estou comendo com as emoções, tento emagrecer, mas aí tentando emagrecer eu acho difícil, porque eu tento emagrecer mudando, é o que eu falei, só o comportamento e não trabalho as outras questões internas, inclusive a autoestima. Aí, achando difícil, eu perco a confiança, perdendo a confiança, eu abandono o meu projeto, e abandonando o meu projeto, eu me sinto infeliz e desvalorizada. E aí tudo se repete, e fica uma eterna repetição nesse ciclo. Quem já se viu preso nesse ciclo alguma vez? Quem está preso nesse ciclo? Quem está preso nesse ciclo e não está conseguindo sair desse ciclo da autoestima baixa, precisa de ir no ponto onde tudo está começando. É o sentimento que você está tendo sobre si mesmo, de desvalorização. E por que você está tendo esse sentimento de desvalorização com você mesma? Por causa do seu diálogo interno. Por causa do que você anda comunicando com você mesma. Por causa do que você anda pensando sobre si mesmo. E aí você vai gerando todos esses sentimentos. E são as nossas emoções e os nossos sentimentos que direcionam o nosso comportamento no nosso dia a dia. Vá aonde está tudo começando. Começa a mudar aí, no ponto de partida. Porque ter, a autoestima baixa e nutrir essa autoestima baixa cada vez mais, ela só vai acarretar na dificuldade de você acreditar em si mesmo, de perder a confiança em você mesma e vai acabar abrindo espaço, brechas para pensamentos de autossabotagem. Pensamentos altamente tóxicos e pensamentos altamente destrutivos, como, por exemplo, eu não consigo fazer nada direito, eu começo e logo eu paro no meio do caminho, tudo que eu começo eu abandono, eu não vou dar conta, é muito difícil, eu não vou conseguir. São pensamentos característicos, típicos de autossabotagem que estão ligados a uma falta de confiança em si mesmo.
E essa falta de confiança pode estar atrelada ao quê? A sua autoestima que é baixa. Ah, Cristiane, então tá, olha, assisti sua live e a partir de amanhã eu já quero acordar, olhar no espelho e tá com a autoestima lá em cima, tá ok? Não, não tá ok. Sabe por que não tá ok? Porque a autoestima é um processo de construção. Ela precisa de ser construída. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra que você vai mudar tudo isso aqui que eu tô explicando. Não é de uma hora para outra que você vai se olhar no espelho e começar a falar para si mesmo assim, ah, minha autoestima tá legal, eu me amo, eu me adoro, eu sou demais. Não é assim, gente. O negócio não é tão fantasioso desse jeito, não. A questão é mais profunda, precisa de ser trabalhada, precisa de ser construído. E como que se dá essa construção? Mudando o que você acredita sobre si mesmo, ressignificando, dando novos significados às experiências pessoais que você viveu. Começar a ter uma percepção da sua autoimagem de uma maneira diferente. Começando com uma nova comunicação. Trabalhar o seu bem-estar físico. Você acha que atividade física é bom só para poder perder peso na balança? Para poder eliminar peso lá na balança? Você acha que atividade física é bom só para poder emagrecer e moldar o contorno do seu corpo? Não. A atividade física ajuda nisso tudo sim, mas a atividade física também contribui e auxilia muito no processo de construção da sua autoestima. Porque a partir do momento que você faz autoestima, você está gerando mais bem-estar para você mesmo. Você está trabalhando a questão da liberação dos seus neurotransmissores, que são os hormônios que te fazem bem, que são considerados os hormônios da felicidade. E que a gente precisa deles em taxas elevadas no nosso organismo para a gente poder se sentir bem. Porque são esses hormônios com as taxas adequadas que ajudam, por exemplo, a combater um cortisol, que é o hormônio do estresse e que prejudica o seu emagrecimento, porque não te deixa bem. Ai, deixa eu tomar água. Peraí que a garganta seca. Então, a partir daí é que inicia-se esse projeto de construção da autoestima. Aí você precisa de entender também que isso demanda tempo. Que isso é necessário tempo, porque é uma aprendizagem, onde você vai começar a trabalhar a confiança em você mesma. Será há quanto tempo que essa confiança aí está desgastada e que está precisando de ser trabalhada? E aí, nesse processo de construção, é aprender a lidar com a procrastinação, para poder parar de procrastinar e começar a trazer para a prática, para o seu dia a dia. E aí, nesse processo de construção, é você começar, igual eu falei no início, a ver, a identificar os momentos que você anda se comparando com o outro, se colocando num patamar de inferioridade e começar a desconstruir isso aí. É um processo onde você vai precisar de fortalecer a sua capacidade. Não se cobrar tanto o perfeccionismo. Muitas pessoas têm problemas com a autoestima e a autoestima fica baixa porque estão em busca da perfeição. Estão querendo ser perfeitas. E perfeição, e aí? Como que é essa questão da perfeição? Será que perfeição existe? E será que eu não tô quem fica nessa busca constante pela perfeição? Não está se cobrando tanto que está chegando a ser prejudicial a si mesmo, emocionalmente falando? Comece então a esse processo de construção a fazer diferente. Pare de se comportar como vítimas das situações, de duvidar do seu potencial para poder realizar as tarefas que são necessárias. Para de ficar dependendo da opinião dos outros. A sua opinião, o que você pensa sobre si mesmo é muito mais importante do que o outro pensa, do que o outro fala. Tem pessoas que têm uma dependência extrema, uma preocupação extrema com o que vem do outro e esquece do que está vindo de si mesma. Preocupa tanto se o outro está me criticando e se autocritica o tempo todo. Tem pessoas que preocupam tanto se o outro está gostando dela e ela mesma esquece de gostar de si mesma. Gente, o negócio está tudo invertido, não é por aí.
O negócio começa de dentro, é eu comigo mesmo, é o meu processo interno. E depois tudo isso é que vem para o meio externalizado de uma outra forma. E aí a pessoa preocupa tanto com a opinião do outro, com o que, que o outro está falando dela, o que, que o outro está pensando dela. Será que o outro vai me criticar? Será que o outro vai me aprovar? E ela não faz isso, ela não trabalha isso com ela mesma. A construção dessa autoestima, ela precisa de ser exercitada dia após dia. Um pouquinho de cada dia. E quando eu falo dessa busca e dessa preocupação com o outro, muito cuidado também com essa busca que às vezes as pessoas ficam, da ditadura da mídia, da moda que é imposta, e essa busca aí pelo corpo ideal. Eu vi um dia um caso, não sei se vocês acompanharam, de uma menina, ela era influencer, digital influencer, menina linda, uma menina magra, corpo bonito, e ela faleceu decorrente de uma cirurgia de lipoaspiração. Eu olhava para a foto e eu ficava assim, o que que essa menina por que que ela foi fazer lipoaspiração? Foi aspirar o quê? Eu não consegui entender o porquê. E ela faleceu em decorrência disso. Menina nova, menos de 30 anos, um cabelão bonito, muito bonita. Não sei se alguém que está aí assistindo a live viu esse caso. Esse caso foi muito comentado na internet. Então, muito cuidado com essa busca do corpo ideal, dessa ditadura. Porque aí você fica buscando uma coisa que de repente não é a sua realidade. Sabe qual que é a sua realidade? É você, com o que você tem, com o que você é e que pode ser melhorado e evoluindo cada dia mais, um pouquinho de cada vez. Mas valoriza primeiro quem você é. Valoriza primeiro o que você tem. O ponto de partida é esse e é por aí que a gente começa, é dessa forma. Então, o que eu tenho assim, você viu, vocês acompanharam, né? Vocês tiveram a mesma percepção do que eu? Vocês se fizeram essa pergunta, o que que essa menina foi aspirar o quê? Vocês também fizeram essa pergunta? E aí é importante a gente começar a se questionar, e a pergunta que eu faço para vocês é o quê? Será que você é só seu corpo? Será que você não é nada mais do que seu corpo? Pega essa lupinha que você tem aí, para de jogar ela só externamente. Pega essa lupa, vira ela e começa a jogar para dentro de você. Você é muito mais do que um corpo. O seu corpo é apenas reflexo, é apenas o resultado de como que estão as suas coisas aqui dentro. Então, se você quer consertar o seu corpo, quer melhorar, consertar no sentido de melhorar, de evoluir o seu corpo, comece a trabalhar então primeiro aqui, onde que está a estrutura toda do corpo, que é dentro da gente. Mas você é muito mais do que um corpo. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa que tem muitas coisas boas, que tem um potencial gigante. Você é uma pessoa que tem coisas incríveis dentro de você. Então, muda esse foco, muda esse direcionamento. Se você quer melhorar sua autoestima porque sua autoestima não tá legal, pega o ponto de partida de jogar esse foco para dentro de você e começar a se aceitar dentro do seu potencial, das suas habilidades, das suas qualidades, do que você tem de bom. Tenho certeza que você que tá aí tem muita coisa boa para poder externalizar aí pelo mundo. De repente você que não tá conseguindo enxergar porque as escamas estão tampando. E aí, mas eu sempre falo aqui, se aceitar não significa se acomodar. São termos totalmente diferentes. Eu me aceito, então vou me acomodar. A questão não é essa, não. É começar a trabalhar a autoaceitação e ir em busca do que pode ser melhorado. Porque a gente está aqui, eu pelo menos acredito nisso. Isso é uma coisa que eu tenho para mim. Eu estou aqui vivendo em busca de uma melhoria contínua, de melhorar cada vez mais, um pouquinho de cada vez, de ser um ser humano melhor, de ser uma mãe melhor cada dia mais, de ser uma esposa melhor cada dia mais, uma amiga melhor, de ser uma profissional cada dia melhor um pouco mais, porque se eu estou aqui é para aprender. Eu tenho inúmeras fontes de aprendizado. Então, autoaceitação não significa acomodação. E a partir do momento que a gente começa a se aceitar mais,
a gente começa a criar, a gerar mais autoconfiança. E se eu começo a confiar mais em mim mesmo, em mim mesma, a minha capacidade de desempenhar tarefas e atividades que vão me levar ao meu objetivo é muito maior. Agora, se eu mesma não confio em mim mesma, como que essa minha capacidade de acreditar no meu desempenho ela vai ser desenvolvida? Não tem como. E aí, a partir do momento que eu me aceito, eu começo a trabalhar a minha autoconfiança, começar a valorizar a minha competência social, eu no meu meio. O que eu tenho de competente? O que me diferencia e que traz para mim, que valida, que mostra para mim que eu sou competente no meio social ao qual eu vivo. Começa a ter essa percepção também. Começar dentro desse processo aí de construção, de elevação da autoestima, ter cuidado com a sua rede social. E quando eu falo rede social, não é só rede social digital, não. Rede social digital e rede social também no nosso dia a dia. Quais os relacionamentos que você tem estabelecido, com que tipo de pessoas, quais as conexões que você tem feito no seu dia a dia, você está se conectando com que tipo de pessoas que vai te ajudar nisso aí, que te auxiliam, ou você está se conectando, criando rede social com um ambiente totalmente tóxico? Porque senão essa toxicidade vem para você também. Na semana detox da mente e corpo, nós falamos sobre isso aqui. O detox não é só nos alimentos, o tóxico, né? A toxicidade que a gente traz para a gente, não é só nos alimentos, não está só no prato. Está também no nosso meio, com quem que a gente convive, com quem que a gente conversa, com quem que a gente se conecta, o que a gente ouve, o que a gente lê, tudo isso são formas. E aí, como que está essa sua rede social? Isso contribui para a sua autoestima e muito também. Então, comece a prestar atenção nisso. Eliminação da culpa. Enquanto você viver e tentar o seu emagrecimento gerando culpa para si mesmo, isso vai só te paralisar. Isso vai só te fazer procrastinar. Por quê? Culpa, vamos parar para pensar. Culpa, a própria palavra, quando a gente fala culpa, é pesado, não é? Culpa vai te auxiliar ou vai te paralisar? É um sentimento bom ou é um sentimento pesado, negativo? E aí, se você se alimenta da culpa a todo momento na sua vida, vai ficando pesado aqui, ó, vai pesando nas costas. E aí vai ficando difícil seguir essa jornada. Então, busque eliminar a culpa. E sabe como que a gente elimina a culpa? Sendo autorresponsável, sabendo o que é responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa, culpa é totalmente outra. Então, quanto mais autorresponsável com a sua vida você é, mais você consegue eliminar a sua culpa. Quanto mais você tem responsabilidade nas escolhas que você faz, seja na sua vida como um todo, seja no seu processo de emagrecimento, mais assertivos serão as suas escolhas. E aí você vai eliminando a culpa. Por quê? Você está escolhendo bem. Então não precisa de ficar gerando culpa. A outra dica que eu vou deixar aqui, que eu falei muito disso aqui na live. Cuidado com a comparação. Todas as vezes que você se compara com o outro, se colocando na posição de inferioridade, isso está te limitando. Use a inspiração, que são outros pensamentos, outra comunicação é totalmente diferente. Inspire-se em pessoas que já alcançaram o que você tem em busca, mas não se compare. Lembre-se que você é um ser único, você tem a sua individualidade. Outra coisa, outro ponto que é importante, que te ajuda na construção dessa autoestima, além de trabalhar a confiança também em si mesma, que eu já falei muito disso aqui nessa live hoje, tenha paciência com o seu processo de aprendizado. Tenha paciência com os seus erros. Todos nós estamos sujeitos a errar. A maneira é como que você lida com o erro quando ele acontece na sua vida. Se você, quando erra, aprende com esse erro, traz um aprendizado para num próximo momento fazer de uma maneira diferente,
ou se fica tendo recidiva dos erros porque você simplesmente se culpa, não aprende nada com eles e aí continua repetindo, repetindo. Então, paciência, paciência com o processo, paciência com o aprendizado, paciência com os erros. Seja sincera consigo mesma. Quanto mais sinceridade no seu relacionamento com você mesmo, melhor para você. Porque você sendo sincera e aprendendo, e dentro dessa sinceridade, enfrentando, não se esquivando do que te tira do seu caminho, mas você vai também trabalhando a sua confiança e seguindo em frente. Agradeça todas as coisas boas que você tem, seja grata às oportunidades que lhe são dadas, que lhe são concedidas, às oportunidades que aparecem. Comemore as suas vitórias, celebre as suas conquistas, valorize os ganhos que você está tendo durante essa jornada. Isso tudo vai te ajudar na construção da sua autoestima também. Uma pequena coisa que você mudar, valoriza. O nosso cérebro, ele é movido a recompensas. Ele só fica no caminho onde ele está vendo que está sendo recompensado de alguma forma. Então, se você está nessa jornada, mas ele não está enxergando recompensa em nada, não está suprindo ele. Ele não está sendo suprido. Então, o que é importante? Valorize os seus ganhos. Veja tudo que você está mudando. Pequenos passos que você já está conseguindo. Pequenas coisas. Pequenos hábitos que já estão mudando. Pequenas gramas que estão sendo eliminadas. Para com esse pensamento de que só quando for pá é que eu vou valorizar. Não é só quando for uma coisa estrondosa, gigante, demais, que aí eu vou dar valor. Não, valoriza, comemora, dá valor às suas pequenas mudanças no seu dia a dia. Para de reclamar tanto e comece a agradecer mais. Gratidão é o antídoto da reclamação. A gente só para de reclamar quando a gente começa a agradecer. Sabe por quê? A gente começa a ver que nós temos muito mais coisas para agradecer, né, Gracinha? Do que para reclamar. É isso mesmo. E como última dica aqui para você, para a gente finalizar essa live, viva o seu presente. Viva o seu aqui, o seu agora. Se você fica presa no seu passado lá atrás, de dor, e revivendo esse passado no seu momento presente, você pode estar abalando a sua autoestima. E se você fica vivendo lá no futuro e projetando com uma visão de futuro, de pessimismo, de negatividade e das coisas dando muito errado e você não se saindo bem, não conseguindo e traz isso para o seu momento presente, você vai estar gerando cada vez mais ansiedade em si mesmo. E a ansiedade num grau elevado prejudica também esse processo aí de construção da sua autoestima. Então, gente, o que eu gostaria que vocês saíssem aqui da live hoje? Refletindo, pensando e analisando. Primeiro, como que anda a minha autoestima? Ela está precisando de passar por um processo de reconstrução? Se você achar que sim, que a sua autoestima não está legal e que ela está precisando de passar por um processo de reconstrução, então o ponto de partida para iniciar esse processo de reconstrução é voltar para si e trabalhar a tríade que eu falei aqui. O que você pensa, o que você fala, que é a sua comunicação interna, e o que você está sentindo sobre si mesmo. Comece a trabalhar esse processo de reconstrução da autoestima dentro de você. E associe algumas questões externas também, que isso faz bem. Mas é importante associar, não ficar preso só aqui, ó, ao por fora. O ponto de partida é começar aqui dentro. Tenha paciência com esse processo, respeite o tempo que é necessário, mas vá em busca, porque autoestima precisa de ser construída, precisa de ser exercitada, porque a autoestima é a opinião que você tem e faz sobre si mesmo, e de repente essa opinião, ela já está ficando obsoleta e não está legal, precisando de ser trocada. E aí, para acontecer essa troca, entre aspas falando, só depende de quem? De você, tá certo? Gente, muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês aqui hoje. Então, um grande beijo,
Um excelente restinho aí de semana e final de semana para você e a gente se vê. Boa noite.